E aí, pessoal, beleza? Como vai? Hoje eu tô com um cara aqui que tem história pra dedéu, anos de história pra contar. Roda a vinheta aí. É isso aí, meu convidado de hoje é nada mais, nada menos que o José Plínio Trasferetti, o Paraíso. Não é isso? É isso mesmo. Avisar quem está nos vendo, nós estamos tomando suco, viu? Não é vinho. Não. Não é vinho não, viu? Não é. Poderia ser, né? Mas não. mas é um suco. Vamos saudar aqui então. Então né? vamos, é isso mesmo. Dizem que tomar algum suco né? Não pode. Bom, Paraíso, eu não sei nem por onde que eu começo, porque você tem tanta história para falar, tanta coisa. Tanta história, mas às vezes eu deixo de falar. É interessante, nas nossas viagens, que a gente viaja, vocês vão conversando e eu vou prestando atenção. Tá? Aí chega num tal momento que eu tinha resposta para aquilo, mas depois passa tempo. Esquece. Eu falo, não vou falar mais. Já passou. Já acabou o assunto, né? Acabou o assunto. E eu vou começar por uma questão que tudo quanto é programa de televisão erra. Tem muito programa de televisão que vai fazer homenagem a você, né? Tá certo. E aí eles colocam lá aquele texto em off lá como José Plínio Trasferetti. Demais, né? Demais. Eu morei muito tempo em São Caetano do Sul, aquele tempo que tinha como que fala, a lista telefônica, o povo ligava para mim pensando que eu era transportadora. Porque por causa do nome, transferência. Transportadora do Ferretti, né? Do Ferretti. Mas não era, né? É Trasferetti. É italiana, é descendência italiana? Descendência italiana. Mas a sua mãe era italiana ou não? Ela já é. Seu pai. Meu pai que é. Aliás, meu pai é filho de italiano. Filho de italiano. Eu sou neto de italiano, né? Você chegou a conhecer seus avós, não? Não conheci. Só conheci minha avó. Meu avô, não cheguei a conhecer. E a gente tem um amigo em comum, o Benjamin, que é português, né? Que ele chegou a vir de navio, né? Para cá. Você tem essa informação se seus avós chegaram a vir de navio? Vieram de navios. Vieram 2 irmãos para o Brasil de navio. Meu avô e o meu... Eu não sei como que fala os irmãos. Tem o meu avô. E o irmão dele, o que é meu? Nada, né? É tio-avô, né? Tio-avô. Eu acho que é isso. Também não entendo muito esse negócio de parentesco. É o Atílio e o Adolfo. Atílio e Adolfo. Caramba, né? Vieram há muito tempo. E aí você começou lá a ser pequenininho na roça, morava lá em Elias Fausto. É natural de Elias Fausto. Natural de Elias Fausto. Comecei em Elias Fausto. Eu fiquei em Elias Fausto até uns 15 anos mais ou menos. Depois vim para São Paulo. E lá você já cantava ou não? Já cantava. Cantava na Rádio Cacique de Capivari com meu pai, Caboclo e Caboclinho, né? Caboclo e Caboclinho. Tinha Serrinho e Caboclinho, mas a gente não ligava. Mas como é que você começou a cantar? Porque uma criança começar a cantar não é muito. Meu pai cantava muito. Tanto a família do meu pai como a família da minha mãe são todos músicos. Então entendeu? já tinha. Todos músicos. A família da minha mãe viraram quase tudo evangélico, não é? Mas todos músicos. E a minha mãe, meu pai cantava também, mas ninguém profissional. De repente eu... mas daí você via eles cantando e tal. E você tem uma facilidade muito grande. Para quem não sabe, aí o Paraíso é um cara que a divisão de vozes, primeira, segunda, terceira voz, e você tem um ouvido espetacular. Graças a Deus eu peguei bem isso daí. E você sabe que eu aprendi a fazer voz, fazer dueto. Eu cantava, eu e minha irmã cantava com meu pai, mas eu cantava e passava na voz dele. Depois que eu afirmei, ouvindo Tonico e Tinoco, aprendi a fazer dueto com a música de Tonico e Tinoco. Caramba! Daí pra cá, aí fui inventando. Vocês são em quantos irmãos? 5. 5 irmãos? 5 irmãos, só eu de homem.
Todos vivos? Todos vivos. Não, já tem duas irmãs que já foram. Poxa vida. É. E as que sobraram? As que sobraram estão por aí. Estão aí. A Ivone? A Ivone. Tem a Ivone. Será que eu estou fazendo a conta certa? Tem a Ivone, tem a Daís, tem a Tere. Tem três, exatamente. Tá certo. E você tem contato com suas irmãs? Tenho contato com eles, sim, sempre. Legal. E elas não enveredaram para esse lado da música? Não. Cantam também. Ah, é? Cantam também, mas... quando eu encontrar o João é marido da Ivone, né? O pescador, né? Vou encontrar ele, eu vou falar pra ela, escuta, sua mulher canta, você sabia? Tá certo. Não, e aí, legal, aí você começou a cantar, e aí com seu pai, na rádio, tal, de Capivari. Aí viemos pra São Paulo em 62. Mas como é que foi essa história de querer vir para São Paulo? Foi assim por falta de opção? Não. Ou foi um risco? Eu vou arriscar a vida lá. Vou arriscar. Eu tinha um tio, um irmão do meu pai, que já morava aqui em Santo André. Ele sempre ia todo ano passear lá. Ele que trouxe a gente. Ele trouxe meu pai primeiro. Aí arrumou o serviço onde ele trabalhava, ele arrumou para o meu pai e depois viemos nós. Eu lembro quando meu pai era mineiro, quando ele veio para São Paulo, a família do meu pai é um monte de irmão, né? Tinha mais acho que 9, 10, 11. É uma coisa assim, meu avô era um reprodutor, né? E eles vieram e eles moravam num cortiço, que era, eu lembro essa história direitinho, meu pai sempre dizia, eram 14 casas naquela vilinha e um banheiro. Então eles sofreram pior do que... Nossa Senhora. E vocês vieram já numa situação melhor, seu pai? Melhor, graças a Deus. E eu, como tinha dupla com o meu pai sempre queria que eu fizesse uma dupla com uma pessoa... Com alguém, né? Com alguém da minha idade, né? Para não ficar pai, filho, tal. Entendi. Aí eu acabei fazendo umas duplas, gravei o Cristiano Cristalino. Foi a primeira? Foi a primeira. E como é que você era o Cristiano ou o Cristalino? O Cristalino. E como é que você achou o Cristiano? Nós só morávamos quase vizinho lá. E como a gente já gostava da música, sempre se entrosando aí no pessoal de rádio, e a gente ia nos programas de Santo André e conheci o Cristiano, que era uma dupla 10 e 10, aí eles pararam, aí formamos nós. Mas só que aí fizemos Cristiano e Cristalino. E entramos no concurso do Geraldo Meirelles e ganhamos o concurso ainda. Puta, aí falou, é agora. E daí pra frente... Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 67. Nossa Senhora. Em 67. Foi num concurso do Geraldo Meirelles, que em 66, quem venceu esse concurso foi Abel e Caim. E na próxima edição foi Cristiano Cristalino, fomos nós. E assim, vocês já ganharam aquele festival com alguma música conhecida ou não? Não, conhecida não, nenhuma conhecida. Você não compunha nessa época? Eu compunha. Quando nós gravamos, nós nem tinha. Nós vencemos esse concurso. Quando chamaram nós para cantar, nós não tinha outra música. Cantamos a mesma música de novo. Repetiu, né? Falou, deu certo. Até porque não tinha Deu certo aquela. E daí, na minha inocência, eu já falei isso daí eu cheguei na cara dura, cheguei para o Goiás e pedi, falei, nós vencemos um concurso do Geraldo Meirelles e ganhamos o prêmio, uma gravação na Chantecler. Mas eu não queria gravar minha música, eu queria gravar uma música. Mas o Goiás já era o grande Goiás. Grande Goiás. Mas como é que você chegou nele? Eu cheguei nele na cara dura, na minha inocência. Caramba, olha que deu certo. Ele falou, você acredita que o Goiás foi tão grande? Depois de muito tempo que eu reconheci isso. Eu falei, hoje em dia ninguém faria uma coisa. Não, nem te atenderia. Nem o que o Goiás fez por mim. Ele fez uma música para a sua dupla. Para minha dupla. Quem canta em dueto e ama a pátria, põe brasilidade naquilo que faz. Assim nossa dupla estreia no disco
porque um concurso honesto nos traz. Cantamos com honra os ritmos nossos, a bem da verdade se diz, aliás. É certo que a música não tem fronteira, mas sendo singela e bem brasileira, nos lega a alma um mundo de paz. Até Caramba. Hoje eu lembro. Aí depois de elefante, né? Depois de tanto tempo eu falei, mas nossa, que Goiás fez por mim. Você acredita que eu morava em São Caetano e eu não tinha carro? E nem ele tinha carro também. Ele foi ensinar música para nós na casa do meu pai. Eu contei a história para ele, depois ele foi lá na casa do meu pai, em casa, ensinar música para nós. Ficamos até meia-noite lá. Aí ele veio naquela época não tinha como gravar, né? Não tinha como gravar. Vou gravar num gravadorzinho. Não tinha. Não, ele ficou cantando até nós aprender. Não podia esquecer. Aliás, até que eu acho que aprendemos um pouquinho errado e ficou do jeito meu. Quando eu mostrei o disco para ele, ele falou, não, tá um pouquinho diferente, mas não tem problema. Tá ótimo. Vai saber se ele que tinha esquecido do jeito que passou. Mas foi bom. Eu tenho essa gratidão pelo Goiás muito grande. Eu não esqueço disso, não. Caramba, fazer então o quê? Eram tempos completamente diferentes do que a gente vive hoje, né? Completamente diferente. Nossa Senhora. O sucesso era o rádio. Era o rádio. O rádio. E aí depois, legal. E aí você ficou com o Cristiano quanto tempo? Eu fiquei com o Cristiano. Nós ficamos, acho que não chegou 2 anos, não. Ué? Depois de um... Mas vocês chegaram a gravar essa música na Chantecler? Gravamos na Chantecler, tal. Mas vingou, assim, de andar a música? Não, porque no caso até o... Você sabe que aquele tempo a gente precisaria... A gente ficou 1 ano na 9 de julho. Fazendo o programa na 9 de julho, cantando na Rádio Aparecida também, que era o prêmio do festival. Mas dali não vingou. E o Cristiano, o João, ele ficou com medo, porque ele trabalhava, ele ficou com medo de sair. Eu também não quis forçar para ele. Vai que o negócio aperta, né? Não deu certo também. E paramos a dupla. Que coisa! E você tem notícia se o João, o Cristiano, é vivo ainda? É vivo. E mora lá no ABC? Mora lá no ABC, o João Cristiano. Vou mandar um abração para ele, o João. Mora lá na Vila Linda, em Santo André. Santo André. E teve uma história tão interessante que quando o Mococa fez a dupla com o Moraci, ele foi atrás do Goiás para pedir uma música, tal. E o Goiás falou, olha, eu tenho uma música, eu passei por uma dupla lá de Santo André, mas parece que eles não vão gravar mais esse negócio assim. Vai atrás deles lá, que eles têm uma música lá que tá com eles e não vão gravar. E o Mococa foi lá. Ficamos um dia inteiro lá ensaiando a música. E você sabe que música era? Esquina do Adeus. Nossa Senhora, hein? E o Goiás, quando chegou no repertório para o Mococa e o Moraci gravar, o Goiás tirou. Puta merda. Tirou essa música. Depois de muito tempo, aí o Mococa gravou com o Moraci, Esquina do Adeus. Belmonte Maraí, tem muita gente. Sucesso até hoje, né? Sim, é um hino, né? Claro, né? Navegando vida fora pelo mar da esperança. Foi isso. Nossa Senhora, tá louco. E aí depois você parou e você... Separamos e fiz outras duplas. Mas daí você trabalhava com o quê? Quando você parava, como é que ia comer? Justamente. Mas eu trabalhei em uma porção de firmas aí. Ah, tá. Metalúrgica, trabalhei na porque lá no ABC o foco são as metalúrgicas. Aí eu tinha muita amizade com o Caim, com a Bel e Caim, a gente cantava junto lá também. Aí, como de vez em quando eu parava minha dupla, voltava à fábrica. O Caim um dia falou assim, se você voltar para a fábrica, você tem que continuar na fábrica. Se você quiser tentar a vida do artista, você tem que ficar com a música. Puta, é uma sinuca de bico, hein? Aí foi a minha sorte, foi a Bel e Caim. Aí combinamos de viajar com eles. Eu fiquei 3 anos viajando com a Bel e Caim, secretariando eles. E
mexendo com música, montando repertório para eles. E você falou que nessa época você já escrevia, já compunha e tal. Você acha que isso veio da onde? Como é que nasceu esse negócio de... Porque, olha, se eu tivesse que escrever o parabéns para você, não tinha festa de aniversário. Não falia. Mas eu fiz muita coisa, eu fazia desde criança mesmo. Você lia muito? Eu lia, mas eu gostava de fazer a minha música. Fazia. Apesar que eu acho que as primeiras músicas... Uma vez uma pessoa perguntou, quantas músicas você fez? Que eu falei, olha, eu enchi um caderno uma vez, mas não aproveitou nenhuma, viu? Puxa vida. Eu comecei... Hoje, assim, com a cabeça que você tem de compositor, você olhando assim as primeiras que você fez... Eu lembro, você fala assim, não dá nem que porcaria, não tem nada a ver. Que coisa. Mas demorou. Mas eu tenho uma gratidão também pela dupla Lourenço e Lorival. Foi a primeira dupla que acreditou numa música minha. Foi a primeira dupla a gravar a música minha. Foi o Lourenço e Lorival. E foi justamente... Tem... primeira que eles gravaram. Tem um sucesso deles, que é Menina da Aldeia. Foi a primeira que eles gravaram. Foi. Caramba. Tem mais. Sim. Tem mais música também. Mas eu vejo assim, claro, a gente tá 15 anos viajando junto, você de repente acerta de prima, assim, né? Tá certo. É igual o negócio do César, né? Com a Noite Maravilhosa. Foi. O início de tudo foi com a Noite Maravilhosa com o César. Que me deu. Eu não sei se eu que dei sorte pro César, ou foi eles que deram sorte para mim. Sei que Noite Maravilhosa estourou. Eu gravei naquele disco deles 11 músicas. Nossa Senhora. 11 músicas minhas. Você era o produtor da gravadora? Era produtor. Eu cheguei a falar pro Dr. Braz. Dr. Braz era o dono da gravadora? Era o diretor. Diretor. Aí eu falei, se o senhor deixar eu produzir essa dupla, eu garanto, pode descontar dos meus direitos se não der. E deu certo, graças a Deus. Nossa. Porque o César Paulinho também estava meio empurrado. Era ao contrário, não era? O Paulinho era a primeira voz. Já tinha invertido? Já tinha invertido já. O Paulinho que fazia a primeira voz, depois trocou. Mas aí eles já tinham gravado, parece, com os 2 discos já. Mas isso nós estamos falando já 83, já 82. Acho que é 80. Olha, agora está... Mas nessa... de 80, 78 né? Até 82. É por aí. Porque o César e Paulinho, acho que o Brasil tomou conhecimento deles da Noite Maravilhosa. Um sucesso estrondoso. Foi bom. Aí você colocou 11 músicas suas e uma outra. Uma outra, já viu? Você parece a outra. Foi desse. E também eu corri esse risco, porque a outra era do Darcy Rossi. Nossa, que já era conhecido. Era conhecido também. Jesus. Mas deu sorte, graças a Deus. Naquele disco tocou quase todas as músicas do César e Paulinho. Eles que gravaram primeiro a Loira do Carro Branco, Fazenda São Francisco, a Noite Maravilhosa e outras aí. Mas foi bom, graças a Deus. Então, mas legal, vamos voltar um pouco lá atrás, aí beleza, aí você, Cristiano Cristalino, parou, continuou trabalhando na fábrica, saiu da fábrica, foi viajar com o Abel Caim e tal. Isso, e a outra dupla, o Tomás e Timóteo? O Tomás e Timóteo. Ou veio primeiro o Scott Smith? Não, e justamente, a gente ia gravar com o Tomás e Timóteo. Depois o Salatiel, o Dr. Braz, o Dito Seviero, Sebastião Vito, na época, veio com esse nome de Scott Smith, porque a gente tinha um repertório um pouco diferente lá, meio... não era o caipirão. Não é o caipirão. Aí trocou, eu estranhei, mas eu falei assim, bom, eles querem gravar, vamos deixar, né? O dono do negócio. Gravamos Scott Smith, mas eu acho que não funcionou. Você era o Scott ou o Smith? O Smith. O Smith. Porque Scott Smith não funcionou, porque ficou meio americano, né? Americano. O povo tomou Mas teve uma época que todo mundo virava era desse americano, jeito, né? era desse jeito mesmo. Até o negócio, imagino eu,
que quando a gente fala lá de Léo Canhoto e Robertinho, com os tiroteios lá todo, né? Era meio, tipo, para imitar o faroeste americano, no Texas e tal. Então, mas eu e o Tomás, no caso, o Scott Smith, né? A gente cantava na Rádio Record. Foi bom que a gente não tinha o programa... que era o mesmo parceiro. Era o mesmo parceiro, só trocou o nome. Trocou o nome. Mas então o Sebastião Vitor punha nós toda noite a gente cantava uma música tal, era legal, tudo bem. Mas quando mudou, quando entrou, porque quem começou foi o Sebastião Vitor, depois entrou o Zé Bétio, sei que na primeira mudança que teve a Rádio Record, a primeira dupla cortada foi nossa, o doutor Ivan falou, não, pode tirar, Scott Smith pode tirar fora. Dupla americana, não, eu Tomás ficou desanimado. E o Tomás ainda é vivo também? Não, o Tomás já é falecido também. Ah, tá. O Tomás... E como é que vocês se encontraram? Lá para Santo André. Entendi. Tudo lá. E o Tomás, ele é autor da Boate Azul, ele e o Dito Seviero. Caramba! Ele fechou com chave de ouro. Não precisava fazer mais nada. Mais nada, não. Que coisa. Nossa, Boate Azul é um troço que toca e regrava e todo mundo. Certo. Virou um hino, né? Graças a Deus. E está na nossa editora. Graças a Deus. Não, e aí tudo bem. Aí, nessa época do Tomás e Timóteo, a Yarinha já era nascida, ou não? Já era nascida. Mas era um tempo assim, um tempo duro de dinheiro, não era? Duro, nossa senhora. E você acabou não ficando casado com a mãe dela, né? Também não. E ela ficou com você. Ficou comigo. Então, e aí você precisando cantar, ela pequena, sem dinheiro? Na verdade, ela ficou com a minha mãe, os meus pais. Entendi. Aí eu fui para casa do meu pai também. Também. Puta, era uma dureza desgraçada. Dureza. A Yarinha tinha 5 anos, mais ou menos. A Yarinha e o Fernando, 3 anos. Porque eu conversando com ela, batendo papo assim, mas algumas vezes ela falou que viajou muito com você. Viajamos sim. Viajava você, o Tião e ela quietinha ela lá. Falou que o Tião brincava com ela. Brincava demais, né? Eu lembro de um acontecimento que eu viajava com o Tião e nós estávamos num circo e o Fernando, meu filho, acho que nós entramos para cantar no centro. Ele entrou no carro do Tião e trancou e dormiu. E para acordar o Fernando depois? Nossa. Nós ficamos embora. Puta merda. E como é que você fez a dupla com o Tião? Como é que foi? Por que você não do lado? Acontece que o Tião, desde essa época, o Tião foi sempre amigo nosso. A gente já se conhecia muito. E quando Tião Carreiro e Pardinho decidiram separar a dupla, o último show deles foi em Piracicaba. Foi naquele festival da Rádio Record, então tinha a apresentação de Tião Carreiro e Pardinho. Então, quando o Tião chegou em Piracicaba, viu que estava lá Abel e Caim, que nós estávamos lá no hotel, ele foi lá no hotel também. Chegou no hotel lá e o técnico da Rádio Record, o Jurca, pediu pro Tião, ô Tião, faz um solo aí de coisa, tal, pediu assim. Aí o Tião pediu para mim, você me acompanha num solo aí. Eu acompanhei. Aí o Jurca pediu, canta, dá uma palhinha, canta aí. Aí o Tião falou, mas sozinho é ruim, tal. Aí eu falei pro Tião, canta Saudade que eu te ajudo. Aí ele cantou e o Jurca gravou. Quando ele gravou e voltou a fita, tocou, o Tião falou, já fiz outra dupla. Foi sair numa brincadeira. Já um acaso, então. Foi por um acaso. Porque aquele show... é meio fuçado, né? Tá lá. Ele era a última apresentação dele com o Pardinho, em Piracicaba. E ele não tinha resolvido o que vai fazer. Depois disso, não sei o que vai acontecer. Mas aí levei por brincadeira. Na segunda-feira eu cheguei na Rádio Record para levar os shows de Abel e Caim. O Zé Beto falou, o Tião falou que vai gravar com você. Eu falei, meu Deus, será?
Aí o Tião chegou e falou, não, é verdade, tá. Se você topar, vamos gravar. Eu falei, então vamos gravar. E o nome? Mas não era Paraíso Só ainda. que não era Paraíso. Aí o Tião falou, a única coisa é que eles já vão mudar o nome, porque não tem como ficar... Scott, né? Scott, Smith, Tião Carreiro, não tem. Tem que mudar. Eu queria um nome que o soasse... Meio parecido com Pardinho. Tinha muitos que queria que fosse Tião Carreiro e Pradinho. E eu falei, não. Pradinho eu não vou gravar com esse nome de jeito nenhum. Senão fica... Aí o Tião riu, eu falei, mas então tem que ser você mesmo, porque... Aí ele falou, não é caroneiro, né? Ele falou assim, eu queria uma dupla que soasse como Tião Carreiro e Carreirinho. E escreveu numa lousa na Chantecler, Tião Carreiro e Paraíso. Eu estranhei um pouquinho, né? Mas já acostumei. E foi minha sorte, viu? Nossa Senhora, eu tenho essa gratidão até hoje. Nossa Senhora. Porque eu gravei 2 duplas antes, claro, tudo amigos, foi bem, tocou tal. Mas o povo tomou conhecimento de você, de Paraíso, depois que eu gravei com o Tião. Meio já conhecia por conta das composições. Conhecia. E porque você viajava com a BKI e tal. Mas era um negócio meio... O povo não sabia quem eu era, não. Entendi. E o Lourenço Lorival gravou a primeira música sua antes ou depois desse fato? Antes. Antes, bem aí antes, sim. A Menina da Aldeia é minha do Jaque. Aí uma vez o Jaque chegou de mim e falou assim, olha, vê o que você faz com essa música aqui, porque eu já passei ela para ninguém gravou. Aí eu dei uma revirada nela, aí passei pro Puta, Lourenço. Que baita sucesso do Lourenço que é, né? Eu acho que deu sorte, sim. Na carreira do Lourenço Lorival é a principal, top, né? Tá certo. Se não é ela, é uma delas, né? Tá certo, Foi a minha sorte. Caramba! E aí você começou a viajar com o Tião. E aí a arinha pequena, ainda você sem já dinheiro. Viajamos muito. Mas você na época estava duro, morto. Eu estava começando a dar certo as coisas. Mas aí quando eu passei a gravar com o Tião, aí as coisas já foram melhorando. Lógico, já né? Tá. Eu imagino que o Tião na época devia ser show todo dia, quase. Apesar... Porque era circo naquela época. E justamente é isso que eu falo, porque aquele tempo era só circo que a gente fazia. Mas as bilheterias de circo, a bilheteria do Tião eram boas. E como é que era esse negócio da bilheteria? A bilheteria era da dupla ou rachava com o circo? Rachava com o dono do circo. Rachava. Tinha muitos que era rachada e outros, às vezes, fica 60% para o artista e 40% para o dono do circo. Quando o cara era mais nome e tal, né? Acontecia, mas... E como é que era? Você chegava lá, tinha um microfoninho no meio? Um microfoninho no meio, cantava os dois naquele ali, no micro. Às vezes ventava, o microfone virava. Nossa Senhora. E a plateia era um silêncio danado, né? Porque senão não escutava. Silêncio, tudo, né? Que coisa. Mas no circo foi assim, foi uma grande escola no circo. Eu estava falando do tempo do circo, o Tião ele já tinha um combinado com a Asa Branca. A maior bilheteria do Tião foi no circo do Asa Branca. Que, deixa eu lembrar, toda a praça estreava o circo na sexta-feira, no sábado era o Tião Carreiro. Entendeu? Toda a cidade que entrava o Asa Branca, ele estreava na sexta e o Tião ia no sábado. E eu lembro que foi até na cidade de Itu, a maior bilheteria que nós fizemos no circo foi o circo do Asa Branca. Mas por maior que fosse a bilheteria... Sim, não era um troço... Não era... Entendi. Não era mas é igual o Pelé quando jogava bola, né? Ele não ganhava metade do que o Neymar ganha hoje. Isso, né? Porque era outra história de mundo, história, né?
Que coisa. Aí, beleza. Aí você cantou uns 3 anos com ele. Foi. De 78 a 81. Gravei de 78 a 81 com o Tião. E fizemos 4 discos. Foi a minha sorte. Essa parada de Tião Carreiro e Pardinho foi a minha sorte, entendeu? E depois eles que, voltaram. aliás, o Tião Carreiro e Pardinho não podia nunca ter parado, mas pararam. Não, ainda bem, né? Foi só um fôlegozinho para você nascer, né? E nessa época você já conhecia o Zé Fortuna? Não conhecia o Zé Fortuna. Não, já conhecia o Zé Fortuna. Porque o Zé Fortuna era um nome da época, sim, né? Sim. Nessa época, 78, 81, talvez até um pouco antes, o Zé era um artista, já a nível nacional. Já era maior do que o Tião Carreiro na época. Justamente. Quem que eram os tops da época? O top da época aí era, bom, Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, o Zé Fortuna e Pitangueira, Zé do Fole. O forte dele era o teatro, era o circo. Ninguém batia neles. O negócio Paraná, quem comandava era o Zé Fortuna com o circo, com o teatro, né? Mas aí eu já conheci o Zé Fortuna. Eu tenho umas histórias tão interessantes que desde quando eu gravei o primeiro disco meu com o Cristiano Cristalino, pode ver que nós fizemos uma camisa verde e amarela, imitando um disco que tem o Zé Fortuna e Pitangueira. Vamos nessa onda aqui. Vamos por aqui assim, e tenho isso daí guardado. E você acha que quando assim, você se aproximou do Zé, o Zé, pelo que eu conversei com a Yara, com a filha do Zé, sua esposa, ela dizia que o Zé trabalhava incessantemente todos os dias por conta da doença dele. Isso. Ele achava que amanhã ele poderia não estar vivo. E provavelmente ele devia ser muito antenado em tudo que estava acontecendo, que envolvesse algo parecido com ele. Você sabe se ele já tinha essa ciência daquele disco? Falou, o pessoal gravou aí meio me imitando as nossas roupas. Não sabia. Aí depois de muito tempo que eu vim revelar essas coisas, porque sempre eu admirei o Zé Fortuna demais, mas eu fiz amizade com o Zé Fortuna quando nós entramos na Rádio Record, desde Scott Smith, Tomás e Timóteo, já fiz amizade com ele, já começando a fazer umas parcerias, entendeu? De música, tal. Inclusive, o Zé Fortuna, nessa época eu morava em São Caetano. Então a gente fazia muita música por telefone. Ele ligava. E um dia o Zé Fortuna falou para mim: você mora muito longe, você mora aí no fim do mundo, você tem que morar aqui perto da gente pra gente fazer música. Agora tô morando na casa dele. Depois de 20 anos aconteceu. Mas então, aí nessa época das parcerias que você fazia por telefone, a coisa já tinha melhorado, porque o telefone era caro pra burro. Já tinha. Não, e outra coisa, a minha primeira parceria com o Zé Fortuna foi o Império Prisioneiro. Puta merda, então você acerta tudo assim. Foi demais, né? Tem muita música, né? Sim, mas a primeira já saiu. A primeira já foi. Até a primeira gravação foi Lío e Léo que fez. Eu sei uma história gozada que quando eu gravei com o Mococa, nós gravamos o IP Prisioneiro também. E nós fizemos uma viagem com o Bolinha, fomos para Mato Grosso lá, encontramos um radialista lá, então aí o Bolinha mostrou os discos lá para um radialista lá e pegou o nosso disco e falou: essa música aqui já é sucesso. Mas ele era sucesso com o Lío e Léo, não com o Mococa. Você estava meio na carona lá. Mas a música era sua. Eu levei essa sorte. Eu falei assim, aí o Bolinha se entusiasmou. Legal, o Mococa Paraíso vai funcionar. Mas o sucesso era do Lío e Léo. Então, e nessa época aí, não chegou a subir na sua cabeça, assim, esse negócio meio que uma prepotência? Porque, olha,
De repente, do nada, você tava morto, duro, todo. De repente você faz a dupla com o Tião, de repente você já começa a fazer parceria com o Zé Fortuna, e de repente já todo mundo te conhecia. Você não ficou meio mala na época, não? Não, graças a Deus não. Caramba. Continuo até hoje nessa minha vida aqui. Não, porque tem muita gente que fica vislumbrado, né? Fica, tá certo. É claro que eu tenho a satisfação. Fico Nossa feliz, Senhora, pelo amor de Deus. Só me traz alegria mesmo, mas não me subiu na cabeça, não. Aí o Tião voltou com o Pardinho, aí você falou, e agora enrolou tudo de novo. E o Tião ficou preocupado, que ele chegou a falar para mim, falou, olha, a minha preocupação é o que você vai fazer. O que você vai fazer agora? Eu falei, foi a minha sorte ter feito a dupla com você. Vocês não deviam nunca ter parado. Então fica tranquilo que eu vou seguir a minha vida sozinho. Numa boa, e foi até hoje, graças a Deus. Caramba! E aí, depois de quantos anos você encontrou o Mococa para fazer a dupla que vem até hoje? Depois, eu acho que, quer ver? Umas par de anos depois, né? Foi bem depois. Eu fiz a dupla com o Mococa em 86. Não, e nesse ínterim, o que você fez da vida? Continuou com as composições? Continuei com as composições. Você já estava com a Yara nessa época? Não, ainda não. Ainda não. Eu estava produzindo muita dupla, entendeu? Que você era contratado da gravadora da Chantecler. Da Chantecler como produtor. Como produtor. E estava nessa vida. Aí quando foi tão interessante que na época, eu não sei, que teve uma reunião na Chantecler lá, que caiu para mim produzir o Mococa e Moraci. Olha que legal. Eu ia produzir o Mococa e Moraci. Aí eu tinha uma ideia, eu queria, porque o Mococa e Moraci precisava, eu pensei assim comigo. Eu sempre conhecia o Mococa, sabia da potência dele cantando. Eu falei, eu vou inverter, vou fazer o Mococa solar, alguma coisa assim. Já era uma ideia. Já era assim, era a minha intenção de fazer com o Mococa e Moraci. Depois o Moraci faleceu naquele acidente e passou um ano aí. Aí um dia eu encontrei com o Mococa na rua lá. O Mococa falou, eu ia lá na sua casa, tal. Ele ia me convidar para fazer um show com ele, tal. Aí virou a conversa, falou que se quiser topar fazer a dupla, vamos cantar nós. Eu falei, vamos lá, tudo bem. Caramba. Eu estava só mexendo. E já tá arrumando para 40 anos. Né? Já estamos aí, arruma 40 anos. Que coisa. E aí depois que você tava já com o Mococa, tal, tudo bonitinho, que aí que você conheceu a Yara. Quer dizer, conheceu ou não? Você já conhecia, claro. Já conhecia antes. Você ia lá fazer as letras na casa do homem e tal. A Yara quis, eles fizeram um livro do Zé Fortuna, mas como o repertório, a maior parte das letras do Zé era parceria com comigo. E ele já tinha falecido? Ele já tinha falecido. Ela me procurou, tal, para saber das músicas, tal. E quando fomos fazer esse disco, esse livro, aí começou o nosso namoro também, e daí para cá. Puta, que legal, foi né? Tudo emendando certo. Deu certo. E a Giovana é a rapinha do Tacho. É a que veio por último. A Giovana que não esperava. Não esperava. Que coisa. E a Giovana é muito musical, né? Musical. Desde também. Menininha, toca violino, musical, canta afinado pra caramba. Demais. Foi gozado que nós fizemos uma viagem, acho que foi em 2000. 2000 nós estivemos em Manaus. E a Yara falou assim, eu não sei, eu não estou me aceitando, não estou acertando com essa comida daqui, do enjoo direto, e ela estava grávida, eu não sabia, por isso que... A viagem de Manaus, né? Quando encontrou com a Giovana, falou, você é meio manauara, hein? Aí, quando voltou, que ela descobriu, foi fazer o teste, estava grávida. E isso já faz mais de 20 anos, a Giovana está com 21? Dá 21, já 21. Fez 21. Caramba, hein? Nós estamos ficando velhinho, tá louco. Escuta, tem aquelas histórias lá, vamos para umas histórias engraçadas. Não tinha, claro, não precisa falar o nome da dupla, mas a dupla que o negócio do bolso furado. Do bolso furado tem, eu não sei se tem, como se diz,
Até eu vou falar já estão falecidos também. Mas tem muita dupla que cantava nas noites aí e tinha muito caixinha, que o povo jogava, botava dentro do violão, botava no bolso, né? Mas tinha uns que tinham o bolso furado e o dinheiro caía e ia parar na bota. Não, só ia, que derrubado. Já naquela época. Naquela época. Tem tudo essas histórias aí. Ai, meu Deus do céu. E escuta, tem muitas histórias que a gente ouve de um é de um jeito, ouve do outro é do outro jeito. Você nunca, e a gente que não viveu naquela época, você nunca sabe. Por exemplo, tinham 2 grandes radialistas na época, tal, Edgar de Souza, tal, não sei o quê. E eles tinham caravanas, tal. Mas parece que eles também davam uma exploradinha nos artistas, não dava não? Exatamente. Eles que ganhavam dinheiro, né? Não falar mal, né? Mas sim, não, claro. Mas, olha, tinha muita gente que viajava com todo mundo e pagava uma bicharia por semana aí, mas o nome era eles. Mas era o artista que levava o público, né? Só que o canal era o cara, né? O canal é fazer o quê, né? Quando nós citamos de Edgar de Souza, uma vez o Edgar de Souza me deu uma lavada, eu na maior cara de pau, quando eu gravei Cristiano e Cristalino, eu cheguei na Rádio Nacional e de cara eu pedi pro Edgar de Souza se ele não podia anunciar um show nosso. Puta que pariu. Ele podia falar não, né? Só podia anunciar quem cantasse. Da caravana. Da caravana, tal. Mas ele me deu um esculacho, mas tão grande. Eu falei, nossa senhora. Passou isso. Que coisa, né? Você sabe que uma vez eu fui tocar num bar e eu pedi pro tecladista, pro guitarrista, sei lá, falei, escuta, você tem um afinador aí? Ei, esse cara olhou pra mim assim e falou assim, mas então, não entendo, o músico se diz profissional e não tem uma porcaria do afinador. E começou a falar e não parava, nunca... Meu Deus, tá louco. E a história o outro artista lá, do negócio da nota fiscal no posto, foi pedir nota fiscal, o outro já tinha pedido. Então foi assim, foi quando separou uma dupla. Então separaram a dupla e fizeram uma outra dupla. Quando chegou no posto, ele falou assim, na nota você pode aumentar 20 pau aí. Aí ele falou, mas o outro já pediu, é mais 20? O outro já pediu para pôr mais 20. Aí separou a dupla na primeira. Que pariu. 2 picaretas, né? Os 2 laterais. Caramba. E aí, daqui a pouco a gente volta nessa história engraçada. Eu tava esquecendo, pô, como é que... aí o seu Zé Camilo te procurou? Ah, sim, o Zé Camilo me procurou. Foi assim, o João Paulo e Daniel, que não era o nome João Paulo e Daniel, que eles faziam muito de abertura para a dupla do César e Paulinho. O César que falou um dia para eles, olha, procura o Paraíso. Se você não produzir lá, não vai dar certo. Procura o Paraíso que ele vai produzir para você. Aí me procuraram. Fizemos o disco do João Paulo e Daniel, que aliás era Zeneri Daniel. Zeneri Daniel. E eu falei pro Zeneri, pro João Paulo, no caso, por exemplo, se tinha que mudar um nome maior, um nome simples, uma coisa. Aí eu lembrei no Papa. Eu falei, por exemplo, João Paulo, que é o nome do Papa, né? E o Lio estava junto. O Lio falou, é esse nome que tem que ser. Entendeu? João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. E deu certo, né? Na época, a família do João Paulo até ficaram assim, meio raçabeados comigo. Por que trocar o nome, né? Pô, né? Mas deu sorte. Nossa Senhora. Até... E aí eles não tinham contrato em gravadora, né? Não. Aí fizemos o disco, formamos
A dupla com o novo nome. O repertório, gravamos. Tinha um monte sua também. Gravamos tudo por conta, gravando... Independente. E aí, o Wilson Soto, que era diretor na época da Continental, da Chantecler, me falou, quando você terminar esse trabalho, você me mostra. Porque ele ouviu gravando, gostou, né? Eu falei, tá certo. E eu não falei nada para eles, né? Aí eles não sabiam para onde ia sair. Aí um dia, quando terminou, mostrei pro Wilson Soto, ele falou, tá contratado. Aí eu fui lá na casa do seu Zé Camilo, falei, ó, o disco de vocês vai ser lançado pela Chantecler. Vixe, Maria, nossa senhora, uma festa desgraçada. Uma festa danada. Puta merda. Ficaram contentes. E deu sorte, né? Porque, apesar... Não, deu sorte, foi assim, deu sorte para eles e também para você, né? Para mim também, porque mesmo na época eu só estava produzindo, assim, a pessoa perguntava para mim, quem você produziu? Eu falei, João Paulo e Daniel. Acabou, não precisava falar mais ninguém, né? Já abriu o caminho, né? Que coisa. E aquela história da casa lá, do César? Do César. Aí, porque eu dei sorte. Eu gravei muitas coisas, mas o que destacou mesmo foi João Paulo e Daniel e o César e Paulinho, né? O César e Paulinho também... Que o César na época era meio sobrinho seu também, Também, né? Aí, sei que no fim a Chantecler, o César falou assim, olha, eu tenho uma proposta aqui da Chantecler que precisa ser... Eles vão adiantar um dinheiro lá, tal, mas quem vai produzir acho que é outro produtor. Eu falei, não esquenta a cabeça, não, deixa correr para você. E foi assim, o César e Paulinho surgiu e está até hoje aí com sucesso, mas eu acho que o pontapé inicial foi o meu. Não tenha dúvida, porque o duro é você sair do anonimato, né? Ninguém sabe quem é você, da onde você veio e tal. E lógico, eles têm um baita talento e tudo mais. Isso é claro. E aquela história que você viajou com o Tião lá, 500 quilômetros, sem falar nada. Ah, sim! Eu estava falando eu estava admirando. Quando nós começamos, eu falei, o que eu vou falar aqui, né? E sempre, quando eu contei a história, que às vezes a conversa seria para... Eu tinha o que responder, mas passava o tempo e não falava. Eu saí uma vez viajando com o Tião, de São Paulo, nós fomos fazer um show em Araçatuba. Tanto eu como o Tião, sem falar, não tinha papo, não tinha conversa. Só o carro andando. Tudo de boa, né? A gente tinha uma amizade boa, legal. Mas saímos de São Paulo, quando foi chegando num posto em Birigui, o Tião falou assim, encosta aí para nós tomar uma água. Foi a única conversa nossa daqui em Araçatuba. Puta merda. É desse jeito, sem conversa mesmo. E agora, recentemente, né? Na verdade, nós estamos gravando hoje, mas esse programa vai daqui uns 30 dias. Na data de ontem, foi o falecimento da Dona Nair, né? Dona Nair, foi isso mesmo. Nós perdemos 2 pessoas queridas no meio aí, porque a Dona Nair... E o Zé do Fole também, anteontem. O Zé do Fole anteontem também. Caramba, né? Mas fazer o quê? Nós estamos no caminho, né? Todos vamos, né? Isso é um troço que não vai ter jeito, né? E aí, a filharada foi crescendo tal, e aí teve a questão você e a Yara fizeram a editora justamente para cuidar da obra do Zé, é isso? Foi, justamente. A editora Fortuna. A princípio, quando tinha como surgiu uns problemas com o nosso repertório, minha música, do Zé Fortuna, tal. Aí eu convidei a Yara, que tal a gente montar nosso editor para cuidar das nossas músicas? E foi aí que surgiu a Fortuna Musical. Que coisa. E depois daí...
nós cuidando do nosso repertório, porque tanto o meu repertório como o do Zé Fortuna era grande, né? Sim. E depois teve mais gente, amigos aí, quando viu que nós fizemos a editora, o Sulino falou, meu repertório eu vou entregar tudo para vocês. Deixou para nós, Praense deixou para nós, Ronaldo Adriano, muita coisa. A gente tem música do Vicente Dias, tem muita gente, do Dito Seviero, o Jesus Belmiro. Mas algumas músicas suas, por exemplo, que estavam editadas em outro lugar, acabaram não tendo jeito de... Não, mas tem muita música, por exemplo... Por exemplo, tem coisa sua na Pier. Na Pier, e continua na Pier, porque a gente não conseguiu tirar. Por exemplo, quando o Liu e Léo vendeu a Tocantins, vendeu o repertório para Pier, vendeu para Pier, o IP Prisioneiro foi para lá. Mas eu cheguei a falar para o Manezinho, não, mas eu falei pro Liu e Léo, né, no caso o Liu, eu fico, porque eles me ofereceram primeiro para mim. Falou, não, claro. Eu quero, assim, mas eu quero o IP e o Prisioneiro. Ele falou, não, mas tem que ficar com tudo. Falei, o pacote. Aí foi difícil. Aí foi lá na PIS e o Manezinho falou assim, não, eu fico com tudo. Eu falei, não vou fazer uma coisa. Não tem jeito de brigar. Não abriu mão do IP e Prisioneiro de jeito nenhum. Mas, é a música mais regravada sua? Mais regravada. Tem... Justamente, é o IP e Prisioneiro, mais regravado que tem. Mas daí surgiu muitas. E você acha que esse pessoal novo aí que está chegando aí, eu percebo que os grandes shows aí, não do pessoal até que se consagrou, do primeiro escalão, Jorge Mateus e tal, que são duplas que fizeram o seu repertório também, né? Mas a grande maioria das duplas, vamos dizer, intermediária, canta um pouquinho das coisas novas e aí vem os auges, né? Boate Azul, Franguinho na Panela e tal. Eu tenho uma história que eu vi uma vez. Nós fomos convidados para assistir um show, não fomos convidados. Foi eu e o Mococa, nós fomos na abertura de uma festa em Indaiatuba e contrataram os artistas lá. E eram os artistas dessa turma nova, entendeu? Cantaram. E nós estávamos lá assistindo também. Sei que eles lotou, claro, super lotado. Mas... essa dupla começou a cantar o repertório dele e depois virou para música sertaneja, cantar acho que umas 5 músicas minhas. Aí, tá vendo? E nós vamos lá assistir. É porque o sertanejo não... Apesar que essa turma nova, da Menina da Nova, eles têm coisa boa. Mas eu acho que mas é muita gente que apareceu. Tem muita gente. Mas eu acho que nunca teve tanto artista assim. Mas eu sou fã de muito da artista novo aí. O Rick mesmo. O Rick sim. Que também já tá ficando um artista velho. Já tava pro nosso lado. Já tá na descida também. Uma vez eu escutei o Ronivon falando assim, né? Na época ele tinha uns 60 anos, ele tinha um programa na televisão e tal. E ele falou assim: outro dia me falaram que eu tô na meia idade, eu não vou viver 120, eu já passei da meia idade. É isso mesmo, tá certo. Mas tem muita gente nova aí com músicas bonitas, mas o sertanejo ele vira o clássico mesmo. Não tem como, né? Mas eu continuo nela mesmo. E a Inesita Barroso? A Inesita Barroso foi um marco também. Depois de Inesita, acho que ninguém se atreveu a montar um programa como foi o dela. Se atreveu, até se atreveu, mas não funcionou. Não vingou, né? Não vingou. Tá mas certo. Então, você não acha que também não vingou? Porque primeiro que ela era ela, óbvio. Mas logo em seguida já veio esse negócio de internet. Também, né? Hoje está muito diferente as coisas. Né? Muito diferente, sim. A divulgação hoje está muito fácil demais. Está muito fácil. Fácil demais.
Antigamente era só. Não, e virar artista ficou muito fácil também. Também, né? Qualquer um que tenha o dinheiro para gravar, vira artista. Vira artista, todo mundo grava, mas a gente tem saudade dos primeiros. Sim. Você vê Nelson Gonçalves cantando, hein? Que coisa, né? Fazer o quê? Naquele tempo não tinha internet, não tinha Pro Tools. Conta aquela história como é que fazia para dar eco. Para dar eco. Porque não tinha câmera de eco, não tinha nada. Não tinha câmera de eco. Quer dizer, hoje em dia já também não tem mais câmera de eco. Falando em eco. Acabou a câmera de eco. Falando em eco, você precisava ver, eu cheguei a assistir a Gravodisc. Sempre quando entrava um funcionário novo, tinha aquela coisa que os outros funcionários pegavam no pé, mandavam fazer. Mas tinha uma menina que trabalhava na Volkswagen, na Gravodisc, e ele entrou lá, então, e um dia pode até perguntar para o Orlando Ribeiro, que ele deve saber dessa história. Ela falou assim: Ângela, você vai na Santa Ifigênia e compra 1 quilo de eco. Puta que pariu. E ela foi lá. Ela foi procurar comprar 1 quilo de eco. Não existe. Mas cada coisa. Né? Mas falando em eco, antigamente, quem contava isso, foi o Tião. Eu não assisti, mas como funcionava o eco? Eles tocavam e punham o microfone aberto no corredor. Eu não sei como era o processo. Porque daí demora mais para chegar. Demora para chegar. Claro, e vira um eco, repetia, era desse jeito. E todo estúdio tinha uma parede de pedra, né? De pedra. Tinha que ter uma parede de pedra, senão não prestava. Né? Que coisa, né? Depois foi mudando tanto, que nós estamos aí, né? Mas vamos ver. E os estúdios top de linha tinham o quê? 2 canais, tinha 4, né? Sim, tem. E o pessoal era tudo meio ao vivo, né? Meio ao vivo. A mixagem, imagino eu, que era assim, era a distância que cada um ficava no instrumento, né? O cara ficava ouvindo, não, vai mais pra trás, tal, o outro vai mais pra frente. Tudo junto também. Tá. Aí, tudo meio desafinado os instrumentos, né? Não tinha afinador. Antigamente, o que começou a pegar muito nome, a mesa de som de 24 canais. Quando apareceu 24 canais, aquele era o top. Que coisa. Eles começaram a refugar muito o computador, porque tinha muito estúdio aí que gravava. Lá no computador não adiantava. Hoje em dia tudo no computador. Tudo no computador. Tem coisa que não tem jeito, né? Não tem jeito, É igual você imaginar que, sei lá, 20 anos atrás, a gente imaginar que eu tenho uma foto no meu celular, eu ia apertar um botão e ela aparecer no seu. Olha que coisa louca. Desse jeito, né? Nossa tá louco. Senhora. Não, tá louco. Caramba, Paraíso, quanta história, hein? Tem. E essa questão do digital? O que você acha do digital? O digital, eu acho que o digital, ele perde um pouquinho pro analógico, entendeu? Porque a gente vê o som... sinal binário, não tem jeito. As médias frequências perde tudo, os meios de caminho. É claro que naquela época não tinha o recurso que tem agora. Mas mesmo assim, às vezes você está ouvindo um disco tão com chiado, mas o som dele é... é fiel, né? É fiel. O som dele. Mas o digital já não tem o chiado, mas porque menos. Ninguém ia imaginar que o vinil ia acabar um dia. Não. De jeito nenhum. Quando lançou aquele negócio, vai ser um disquinho pequenininho, CD, né? Você fala, meu. E hoje em dia não tem mais CD nem também. CD não tem mais também. Que coisa. Agora não tem CD. Agora, o CD é um souvenir, né? Você pega, você guarda de recordação. Eu ainda tenho discos de vinil, que você olha, você abre aquele caderno, né? Desse jeito. Um troço. Não tem mais. Fazer o quê, né? Que coisa. E aí, quando que você conheceu o Mairiporã? O Mairiporã, eu conheci o Mairiporã quando a gente ele viajou muito tempo com Tião Carreiro e Pardinho. Entendi. Ele que viajava com... Ele viajava com o Pardinho. Com o Pardinho. O Pardinho, viajava com o Pardinho. Mas a gente se conheceu aquele tempo mesmo, sempre se encontrando
na Rádio Record. E muitos acontecimentos aí, ele viajando. Depois ele trabalhou dele, vendendo show mesmo, né? Mas eu conheço ele desde o tempo de Tião Carreiro Pardinho, ele viajando com o Mariporã. E ele é o cara que te indicou aí para a Ordem Maçônica. Foi ele, mas primeiramente foi uma conversa que eu tive com o Mariporã, e quem teria me convidado era o Sulino. Era o Sulino. Aí que... Mas e por que você não foi? Porque o Sulino era muito longe a loja dele. A loja dele. Puta merda. Aí o que o Mariporã falou, não, a minha loja é aqui vamos lá. Aí eu falei, tá, lá eu vou. Caramba, você iniciou em que ano? Foi em 2008. 2008, já tá fazendo aí 20 anos. Não, 20 não. 16. Meu Deus, que cabeça, né? 2008 para 22, 8 para 22, 14 anos. Caramba. Já. E aí, se tem hoje a música O Pedreiro de Deus aí, que é um hino dentro da ordem, né? Ah, sim, da ordem. Eu não sabia que ia dar... Eu acho que até é no mesmo disco daquela parede, mas eu acho que elas andam meio junto, né? Tá por aí. Tá por aí. Eu acho que aquela parede, ela tem mais até execução mais, né? Sim. Do que o Pedreiro de Deus. Mas está batendo. Eu já pus uma primeira e uma segunda, já sabia. Já estava acreditando nessas duas músicas. Que coisa, hein? Ainda bem. E é que eu apostei no disco, ninguém tomou conhecimento. Mas eu tava falando ontem para não sei quem. Eu não acerto eu assim, graças a Deus os arranjos que eu faço, eles acabam andando. Mas se eu escolher a música, dá errado. Né? Puta. Não, mas acontece isso mesmo, né? Não, mas você errar todas, eu lembro no disco de 2013 da Lady Laura, veio o Milagre do Caixa 7, né? Eu falei, não, mas não vai pôr essa música no disco, não. Não, essa música boa. Eu falei, não, mas E na verdade era essa música mesmo. Então, quando alguém me pergunta assim, o que você acha dessa música? Eu falo, meu amigo, se eu achar boa, você não põe no disco, não. Mas a música que você gosta do nosso repertório, eu também gosto demais. É como chama lá? Pote da Roça. Pote da Roça. Pote da Roça. Bonito, eu acho aquilo lá. Ficou bonito aquela música. Não, mas ficou bonito, mas não andou, né? Porque num disco a música acaba despontando sozinha, né? Sozinha. Sem você ficar muito apostando. É isso mesmo. Mas a sorte é a música que parece sozinha. Porque se você forçar a barra, você vai forçando, mas chega uma hora ela para. Não, aí não tem mais o que fazer, né? Tá certo. E hoje vocês estão com... O Mococa Paraíso está com 36 anos, né? Eu acho que então de 86 para cá. 36, né? 36, vou indo para 86. Caramba, hein? É muito tempo. E eu fico... É complicado, né? Você ter porque é um casamento, né? Tá certo. Como eu já casei 3 vezes, então não servia para ter dupla, não. Tá certo. Mas a gente, eu e o Mococa, a gente, como se diz, não existe mais Mococa e Moraci, nem eu com o Tião. Então o povo foi obrigado a aceitar. E o grande lance é que vocês se respeitam, né? Eu vejo que vocês têm uma mútua admiração, né? Sim, tá. Você admira o Mococa te admira, e quando um precisa, o outro tá junto. Então, bem, graças a Deus. Você sabe um outro caboclo que eu preciso trazer aqui de qualquer jeito para entrevistar? O Gaúcho. Nossa Senhora, mas... Ele tem umas histórias engraçadas demais. O hominho atrapalhado, meu Deus do céu. Eu falo pro Gaúcho, você devia ser humorista, você tava rico. É isso mesmo. Eu vou ligar pra ele essa semana, aí você marca um dia pra ele vir. Eu vou falar pra ele. Puxa, Paraíso, então olha,
eu acho que a gente deve ter esquecido aí de um monte de assunto, mas eu acho que já deu pro pessoal aí ter uma ideia aí e claro, eu desejo sucesso para vocês 2 vezes. Primeiro, porque eu dependo também, o meu sustento financeiro também depende do seu sucesso, né? Porque a gente trabalha junto. Mas pela história toda, pela trajetória, pela pessoa que você eu acho que tem poucas pessoas que ninguém pode apontar o dedo para você e falar, você fez tal coisa comigo. Eu não conheço ninguém, eu tô nesse ramo há muitos anos também, e você é um caboclo de outro mundo. Eu acho que não é possível. Eu fico muito feliz que eu tô há tempo no meio aí, mas eu não tenho... Nunca prejudicou ninguém. Eu acho que eu não desagradei ninguém. Não e ninguém me desagradou também, graças a Deus. Tá bom, eu só tenho... Então, aí já mais um sinal de bondade. Como é que... Mas eu fico muito grato e estou feliz. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito tempo. Amém. Deus te ouça. Até logo, pessoal. Até a próxima.